Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula, parte número 2 dessa laje subdimensionada, iremos tratar hoje do dimensionamento, apenas do dimensionamento. Iremos dimensionar toda a laje, no caso, apoiada e nos bordos, encastada nos bordos, as lajes L5 e L6, iremos dimensionar calcando-se no valor do KPMD, que é o valor que eu sempre me calculo quando se trata de dimensionamento de lajes, de vigas, de sapatas. Eu sempre uso o parâmetro, o método KPMD, como foi aprendido na minha época de aluno, e até hoje, utilizando o KPMD, nunca me trouxe problema. E para laudos não é diferente. O respaldo, um bom respaldo do KPMD, ele me traz muita segurança. É difícil você mudar alguma coisa que já te trouxe segurança por tantas décadas. Então, ao utilizar esse método, por mais que você utilize um outro método, por um software, o que for, utilizando esse método que eu trago aqui de novo, já trouxe na aula da casa 1 de concreto armado, eu trago aqui de novo para essa laje de grandes dimensões. Ao utilizar esse método, você fica seguro. Uma coisa é certa, você vai ter segurança e tranquilidade no seu projeto. Ele vai estar atendendo a resistência, a durabilidade e a funcionalidade da sua laje. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje para poder verificar se a laje está passando ou não, agora do ponto de vista de dimensionamento. Patologias na construção civil, a nova playlist criada, é a aula de número 1, a laje maciça de grandes vãos e subdimensionadas, já apresentei na aula anterior. E nessa parte 2 vai ser o dimensionamento. Como já falei, o dimensionamento na parte 2. Na parte 3 eu vou trazer a tão esperada solução, que eu vi e vislumbrei como engenheiro nessa época, engenheiro ainda júnior. E na parte 4 eu vou trazer as ligações metálicas para a solução criada, que vai ser trazida na parte 3. Aqui eu faço uma justa homenagem nessa aula de lajes ao engenheiro civil Wendel Gabriel Germano. O Wendel Gabriel Germano, ele foi nada mais do que o meu primeiro aluno. Em 2010, quando eu estava ali prestando consultoria ao livro do grande engenheiro Francisco Xavier Adão, que eu mencionei na aula anterior, com todo o mérito, toda a honra, ele me convidou, muito gentilmente, para verificar o livro dele. E nessa época, eu me lembro dessa época, desses dois fatos, do livro, que eu atuei como verificador oficial, e também me lembro dos dois primeiros alunos, o Júlio e o Wendel, que me encontraram no LinkedIn e cursavam engenharia civil na mesma faculdade, em São Paulo, me perguntaram se eu poderia dar uma olhada no TCC deles, no trabalho final de curso de engenharia deles, o TCC. Eu falei, claro que sim. Li o trabalho dos dois trabalhos diferentes, duas aplicações diferentes. E desde então, eu comecei a pensar em outras formas de ajudar os alunos, mas aqui começou tudo. O primeiro TCC, o primeiro aluno que eu atendi foi o Wendel Gabriel Germano. Ele se formou e desde então tem se mostrado um profissional muito acurado, muito eficaz, muito comprometido com a engenharia. A gente não precisa saber tudo, mas ele mostra firmeza no que ele faz. Quando não sabe, ele procura, ele pergunta, mas esse é que é o ponto. Pare. Tem alguma coisa que você não saiba ou tem insegurança, pare. Mas no todo, ele é muito interessado, muito pesquisador, ele vai a fundo, ele sempre se questiona. Esse é um ponto também que faz um grande engenheiro, um grande profissional, é você se questionar, faz sentido o que eu estou fazendo? Então, é muito importante isso. Caso você se depare com uma obra mais difícil, pergunte ao engenheiro colega mais experiente. E às vezes ele me procura, é normal de um engenheiro recém-formado, assim, mas no todo ele tem uma grande confiança no que ele faz, no delinear dos seus cálculos, na forma como ele mostra os cálculos, traz os cálculos de dimensionamento, e ele atua praticamente de forma independente, atendendo a obras, a projetos. Sim, é um caso que me fez ter orgulho de quando eu comecei a acompanhar como meu primeiro aluno. E eu pensei, por que não acompanhar agora outros alunos fazer esse mesmo papel? Comecei atendendo por e-mails ou LinkedIn e depois, por que não criar o canal do YouTube, depois de muito tempo? Por falta de tempo, eu não tinha esse tempo para o YouTube. Continuo não tendo tempo, mas é um projeto que eu decidi fazer e acompanhar. E esse foi o primeiro exemplo, o primeiro caso, e que você que me ouve aqui, como engenheiro ou engenheira recém-formado, tem esse caso como exemplo, Você que está na faculdade, estudando ainda como aluno, de
nunca parar, nunca cessar os seus estudos, a sua busca, seu aprimoramento, e você um dia vai chegar lá. Você um dia chega lá. Uma hora a sua oportunidade vai chegar. Então deixa aqui uma foto bem bacana, tem muito a ver com esse exemplo, um concreto bonito, forma, né, desformado, concreto aparente, desformado, ele é muito bonito por si só, como elemento de estética, não precisa nem de acabamento, para uma casa bonita, moderna, um prédio, e o céu, né, mostrando o infinito. Então a foto assim que eu trouxe, assim, pensei muito como trazer essa foto de homenagem ao primeiro aluno, mostrando que de tanto você procurar, estudar, mergulhar de cabeça, e sempre se questionando, sempre se duvidando, sempre procurando ir além, você acaba fazendo seus trabalhos direitinho, com segurança, e o limite é isso aqui, o limite é o céu. Então eu treino vocês, procuro trazer esse canal para que você faça mais do que eu já fiz e procure ir além do que eu jamais poderei ir. Então, assim, trago tudo de modo bem mastigado, porque buscar isso tudo que eu trago para vocês aqui não foi fácil. Quando um dia fui aluno, né, como o engenheiro Wendel, e tantos de vocês já foram, e como era difícil na minha época, né, em 2001, 2002, como era difícil conseguir as coisas. Então, assim, meus parabéns. Essa homenagem ao engenheiro civil Wendel Gabriel Germano, me acompanha desde então, nunca deixou de me acompanhar, é sempre severo, rigoroso, como um engenheiro deve ser. Ele é firme no que ele faz. Então, assim, eu não olho um engenheiro por ser novinho ou experiente, não importa. Experiência conta, mas eu olho sempre a pessoa pelo seu dinamismo no dia a dia, e ele é um excelente profissional nesse sentido. Então, aqui, continuando a nossa aula da aula anterior, criei aqui um item 2 chamado pré-dimensionamento das lajes. Essa vai ser a parte 2, não se atenha aos itens ou subitens, vai ser uma aula voltada ao dimensionamento. Esse pré-dimensionamento, pouca gente fala, falei isso já na aula 1, vou mostrar aqui o pré-dimensionamento da laje, porque esse pré-dimensionamento ele faz com que a laje ela tenda a esse tripé, que eu sempre defendo aqui no canal, é a premissa e a raiz, a fundação do meu canal, é esse tripé, que eu aprendi lá atrás com o tecnólogo José Martins. A engenharia, ela tem que sempre estar apoiada na resistência, durabilidade e funcionalidade. Se um desses 3 pilares, eles falharem em seu projeto, na sua obra, você vai ter problemas. Então, a engenharia tem que estar fundamentada. Eu fiz o cálculo, está certinho. Você entendeu? Resistência. Mas qual material que você vai utilizar? Vai afetar a durabilidade. E a espessura da laje, ela passa no cálculo, mas ela tende ao conforto, então afeta a funcionalidade, e assim por diante. Essa aqui é a aula, né, que eu trago lá, o tripé da engenharia, aula 2, da casa 1 de concreto armado. Lá eu trago tudo isso que eu estou trazendo aqui para dimensionamento. Já falei sobre isso aqui lá atrás. E agora eu vou aplicar para uma laje de proporções muito maiores. A equação da altura do cálculo mínimo, né, de uma laje. Então, assim, esse cálculo eu não vejo as pessoas fazendo. Já não via fazendo já há anos atrás, né? E eu vejo assim, pessoal se baseando sempre por software. Tudo bem, software é importante. Mas no cálculo do dia a dia, à mão, na verificação, eu não abro mão desse pré-dimensionamento. Ele já garante praticamente que a laje ela atende a deformações verticais. Quando ela se baseia nesse pré-cálculo, você faz com que a laje ela já atenda praticamente a deformação vertical, a funcionalidade, ao conforto. Então o valor de D, no caso, a altura de cálculo, no caso de uma laje, ela tem que estar acima do comprimento dela, você pega o comprimento menor, dividido pelo π2 vezes π3. Então esse valor de D, quando você encontrar, ele vai te nortear o valor mínimo de D que a sua laje tem que ter para atender aos critérios de conforto e durabilidade. Critério de conforto, né? A durabilidade vai depender também do cobrimento, do FCK e do cimento e outros fatores. De altura de cálculo, L menor, pega a menor dimensão da laje, no caso LX, o π2, piscina, chama π, o π2 ele é igual a 1,2 para a laje armada em uma só direção, ou igual ao produto da interpolação para a laje armada nas duas direções. Vamos encontrar esse valor de π2 aqui para a laje armada nas duas direções, através dessa aula de hoje. O π3, ele depende do aço. Então, ele é igual a 25 para o aço CA50. O CA60 tem outro valor,
Também tinha o CA40, o CA25 eu utilizo ainda hoje em dia. Então o PC3 ele depende do tipo de aço. Nota, em caso de se apoiar na alvenaria diretamente sobre a laje, a altura de cálculo deve ser multiplicada por L sobre 4. Então aqui uma ressalva, em caso você ter alvenaria sobre laje, o valor de D tem que ser aumentado aqui um pouquinho. Essa regra se aplica a lajes cujos vãos excedam 4 metros de comprimento. Lajes armadas em uma ou mais direções. Então, aqui, para definir se a laje é armada em uma ou mais direções, calcula-se o valor do índice de flambagem, o valor de lambda, que é igual a Ly sobre Lx. A nossa laje tem o Ly e o Lx já definidos na aula anterior. O Lx é a menor dimensão, Ly é a maior dimensão. Para a lambda resultando menor ou igual a 2, sua laje vai estar armada em cruz, ou seja, armada nas duas direções. Para o lambda maior que 2, a laje vai estar armada apenas em uma direção. Aí você dimensiona a laje como fosse uma viga, com uma largura de 1 metro e altura x, como se fosse uma viga. Definição do valor de Psi2. Para lajes armadas em uma só direção e para vigas, para lajes armadas, no caso, em uma só direção e para vigas, os valores de Psi2 são dados do seguinte modo. Lajes, no caso, simplesmente apoiadas, contínuas, duplamente engastadas, em balanço e assim por diante. Lajes contínuas, você utiliza, no caso, para lajes pré-moldadas, por exemplo, contínuas 1,2 para o valor de Psi2. Para lajes armadas em duas direções, em cruz, o Psi2, você pode tomar como partido prático o valor de 1,8 ou fazer como eu vou fazer aqui, a partir do cálculo de tabelas. Não existe uma tabela assim pronta para laje armada nas duas direções. Para cada caso a gente tem que dimensionar. Você pode montar, vai dar muitos valores, mas eu acho mais prático você calcular e dimensionar para cada caso. Porém, se o profissional desejar determinar o valor de Psi2 com mais acurácia, este é determinado com base na tabela mostrada no slide a seguir, que eu vou mostrar para você aqui. Tabela de Psi2. Essa tabelinha é extraída de livros antigos de concreto armado. Em Adesso Moreira da Rocha, ele traz essa tabelinha. Ele traz aqui esses parâmetros símbolos de engaste, em bordo apoiado e bordo em balanço. Quando você vê algum projeto com a laje assim, algum bordo tem um tracejado, cuidado. Ela está em balanço, não tem viga. É um outro critério de dimensionamento. Esse critério aqui dessa aula de hoje se aplica para lajes engastadas, com bordos engastados e apoiados. Para lajes em balanço, tenha muito cuidado aqui, fora dessa linha vermelha, tenha muito cuidado com lajes, no caso, engastadas e livres, com bordo apoiado e livre e assim por diante. Bordo livre, tenha cuidado, é um outro dimensionamento. No livro da Adesso Moreira da Rocha, ele mostra tabelinhas para dimensionar lajes com bordos livres. Continuando na definição do Psi2, para a laje L5, por exemplo, você encontra o Lx e o Ly, já definidos na aula anterior, né, e calcula a razão entre eles, encontrando o valor do índice de flambagem lambda, que é igual a 1,424, menor do que 2, portanto uma laje armada em cruz ou armada nas duas direções. Na laje L6, ao mesmo tempo, vou estar calculando a laje L5 e L6. Vai ser a primeira aula que eu vou fazer assim, para poder economizarmos tempos e darmos logo duas lajes em uma aula. São bem próximas as duas lajes, mas eu vou usar duas tabelas distintas. Alguns valores vão ser distintos com relação à natureza de bordos apoiados e engastados, vão ser diferentes. Então, vão ser tabelas diferentes do Ciserne, que eu vou utilizar aqui, mas vai ser bom para consolidar essa informação de laje, esse conhecimento de laje. Vou calcular L5 e L6 ao mesmo tempo com você e nos parâmetros iniciais, para você absorver bem esse conhecimento, tomando esses dois exemplos ligeiramente distintos. A L6 tem as mesmas dimensões, aqui nada muda, o índice de flambagem é o mesmo, então ela também é classificada como uma laje armada em cruz ou nas duas direções. E continuando com o Psi2, a gente, uma vez definido o valor de índice de flambagem, o valor de lambda, a gente precisa definir ainda os bordos nos quais as lajes se apoiam. A L5, por exemplo, ela se apoia em dois bordos engastados ao longo da horizontal e um bordo engastado e um apoiado ao longo da vertical, ao longo do seu comprimento. Enquanto que a L6, ela se apoia igualmente em um bordo engastado e um bordo apoiado ao longo do comprimento e ao longo da largura. Então essa é a diferença básica entre L5 e L6. As características geométricas são as mesmas, espessura, altura é a mesma. O que diferencia basicamente são esses bordos aqui. Isso leva a diferença? Sim, leva a diferenças no quesito de esforços solicitantes, como veremos pela tabela de Ciserne.
Aqui na tabela de PIS2 ainda, você identifica que você tem aqui, por exemplo, a laje L5, ela tem uma condição de bordo engastado e apoiado numa direção e engastado na outra direção. Então ela se enquadra nessa opção de intervalo de 2 a 1,4. Enquanto que a L6, ela se classifica aqui nessa outra condição, em que você tem um bordo engastado e um bordo apoiado para a largura e para o comprimento. Note que 1,8 e 1,4, como eu falei anteriormente, antigamente era um valor que você pode usar, recomendado, é calcular como eu estou fazendo aqui, para cada caso, um caso. Mas, de modo geral, você pode considerar 1,8 e 1,4 para todas as lajes. É um valor assim, vai dar um valor próximo, porque é um valor mediano que considera já engastado e apoiado, um valor mediano para os casos ao redor aqui existentes. Era uma ferramenta prática, utilizar assim para todas as lajes 1,8 e 1,4. Mas mais fácil como eu estou fazendo aqui. Para cada caso, vem aqui, identifica quais bordos, em quais bordos que a sua laje ela se identifica e extrai o valor direitinho. É melhor fazer assim. Para a laje L5, você tem aqui para os valores de PIS2, vamos interpolar o valor de PIS2, ele não é dado. A gente encontrou o valor de lambda. O valor de lambda ele varia de 1 a 2. O lambda aqui de 1,424, ele está entre 1 e 2, então cabe agora observar qual valor de PIS2 vai ser equivalente ao valor de 1,424. O valor lá a gente viu que ele varia de 1,4 a 2, o valor de PIS2, e aqui temos que encontrar o valor de PIS2 dentro desse intervalo, de 1,4 a 2. Se encontrar algum valor fora de 1,4 ou 2, o valor vai estar errado. Então aqui o valor de lambda, você interpola e encontra o valor de 1,75. Treine isso em casa, interpolação. Um engenheiro tem que saber fazer isso, um engenheiro também. Então aqui o PIS2, você observa que ele ficou entre 1,4 e 2. Faz sentido? Faz. Também observe o seguinte, 1,424, ele está aqui num valor intermediário entre 1 e 2. Não tá mais próximo do que 1, geralmente mais próximo do que 1 do que 2. O valor de 1,75, aqui nesse caso, ele está mais próximo de... Está meio que mediano também, mas isso também é um fator de você verificar se faz sentido ou não. Quando esse valor está mais próximo de um ou de outro, aqui não está tão claro, está mais ou menos mediano. Outro valor encontrado pela interpolação, o resultado da interpolação, tem que estar mais próximo também do que de um ou de outro. Então não só analise se está fora de 1,4 ou 2, interpolação, mas também se faz sentido o valor encontrado, ele tem que estar proporcional, desse lado esquerdo da interpolação, tem que estar proporcional com o lado direito aqui no encaixe do intervalo. Para a laje L6, mesma coisa. Vamos encontrar aqui por interpolação, com base agora nos valores de 1,4 e 1,8, que encontramos para os seus bordos apoiado e engastado ao longo do comprimento da largura, vamos encontrar o valor de PIS2, 1,63. Ligeiramente diferente do valor do PIS2 anterior. Ele também está entre 1,4 e 1,8 e faz sentido. Agora o valor de PIS3. Ele é dado em função da resistência característica do projeto, o FYD, dada por... O FYD é o FYK, né, do aço CA50, tem 5.000 kg por centímetro quadrado, dividido pelo coeficiente de redução da resistência do aço, 1,15, encontrando 4,35 toneladas por centímetro quadrado. Aqui tem os valores das variáveis. Isso aqui eu já dei lá na aula, na casa 1 de concreto armado, eu trago aqui de novo para você. Lembrando que o fator redutor para o aço de concreto armado é 1,15. Para o concreto a gente usa 1,4. Para o gama C, 1,4. Gama S, 1,15. Então, de posse do valor do FYD, define esse valor de PIS3 pela tabela abaixo, bem fácil de fazer. Você vem aqui com seu valor, no caso de PIS3, o FYD do aço CA50 é 4,35, né, toneladas por centímetro quadrado, ou 4.350 kg por centímetro quadrado. O PIS3 equivale a 17 para lajes, para vigas e lajes nervoradas, e PIS3 equivale a 25 para lajes maciças. Muito cuidado aqui. Para lajes, no caso, pré-moldadas, pré-fabricadas, use o 17. Para laje maciça, somente laje maciça, use 25. Determinação agora da altura, né, no caso de cálculo, o valor de D, mínima da laje maciça do piso do segundo pavimento. Determinação da altura de cálculo D.
altura D, aquela altura mínima, o valorzinho de D minúsculo, se refere à altura de cálculo. Aqui não é a altura total, que é o valor de H minúsculo. Então, a laje L5 tem essas condições de comprimento e largura, Lx e Ly. O valor de π2 encontrado foi de 1,75 e a altura mínima, no caso, vai ser definida por L menor, o L mínimo da laje, que é igual a 625 centímetros, dividido por 1,75, o valor de π2 que nós encontramos, com base nas condições de bordos, e no valor de 25, com base no tipo de aço, no caso, para a laje maciça. E o D, ele tem que ser maior ou igual a 14,29 centímetros. Ou seja, a laje do projeto, que é objeto de nosso laudo técnico, já não atende ao critério de altura, que é a altura mínima de cálculo. Aqui é a altura total. Então, a altura total de 10 centímetros, cuja altura de cálculo tomei como 8,5 centímetros. Então, 8,5 centímetros, ele está bem abaixo de 14,29 centímetros. Então, aqui já é um parâmetro do que o cálculo te traz. Isso aqui só vai ser trazido pelo cálculo, pelo dimensionamento. O dimensionamento, ele te mostra que, ele te faz enxergar que a altura de cálculo está ineficiente, ela não passa. Então já é mais um critério que você põe na conclusão de que a altura de cálculo não passa. Então isso afeta o quê? Afeta o conforto. Então 8,5 é menor que 14,29, não atende. E para a laje L6, idem. Você vai mudar o valor de π2, que é igual a 1,63. O valor de π3 é o mesmo, porque é uma laje maciça com aço Ca50, que a gente viu anteriormente, e o D é até um pouquinho maior, 15,34. Então 8,5 é bem menor do que 15,34. Então também não atende. Então aqui 2 critérios para você mostrar na conclusão que a altura de cálculo das lajes do cliente não satisfazem a altura de cálculo recomendada por norma. Determinação da altura de cálculo final. Se fosse meu projeto do Jari, eu pegaria, né, o valor maior entre esses valores de D encontrados, 14,5 e 15,5, botei aqui 16, um valor assim acima dos valores de D que eu encontrei anteriormente. Colocaria um comprimento de 4 centímetros por tá beira-mar. 5 centímetros também não seria exagero não, hein? Para uma laje, no caso, próxima de mar, sujeita à área de respingo, spray marítimo, 5 centímetros, a norma recomenda 5 centímetros. Botei 4,5 que a norma recomenda. Botei 4 centímetros, então minha altura de cálculo para essa laje, minha altura ideal, com base na minha altura de cálculo D, seria de 20 centímetros. Ou seja, o dobro do que foi considerado. É assim, é uma coisa grotesca. Então, se fosse eu fazendo com esse conhecimento, na década de 70 esse projeto, eu faria o pré-cálculo, faria a altura de D. Esse valor de pré-cálculo já existia. Esse valor de π2, π3 já existia. Eu faria isso. Eu sempre fiz assim o cálculo de dimensionamento de lajes. Eu nunca mudei. Pode ter o software melhor do universo. Eu não vou mudar isso aqui. Isso aqui me garante conforto, me garante confiabilidade, traz confiança para o projeto. É isso que você, novo... Quando eu trago isso aqui eu fiz enquanto engenheiro júnior. Então você pode fazer igual ou melhor do que eu estou fazendo aqui. Tenha segurança no que você faz. Então, assim, de cara, eu já falo para o cliente que a altura de cálculo, faça as condições, né, de meio, de agressividade do meio, faça as condições de bordos, de apoios, de bordos, né, de apoios das lajes. A altura ideal para a laje do senhor cliente seria de 20 centímetros. No projeto, consta uma laje de 10 centímetros. Então aqui a laje já não passa, e só isso aqui já fundamenta o que a laje precisa de reforço. Você não vai falar que tem um colapso, não, isso assusta o cliente. Está sofrendo a laje, está lá há décadas assim, mas ela precisa de um reforço. Usando a tabela de Cizerne. Aqui para usar a tabela de Marcos ou tabela de Cizerne. A tabela de Cizerne ela é um pouco mais próxima da realidade do que a tabela de Marcos. Usando a tabela de Cizerne para a laje L5, você vai entrar aqui na tabela de Cizerne e tem vários casos na tabela de Cizerne em função das condições de apoio. O tipo de caso que mais se aproxima, não é mais se aproxima, que se identifica, né, com a laje L5, é esse caso aqui, o caso 5,
da tabela de Ciserne. Ele diferencia em 5A e 5B. O que é isso? O 5A ele tem 3 bordos engastados e um bordo apoiado. Porém, quando se trata da direção do bordo engastado e do bordo apoiado, esse bordo único engastado com esse bordo único apoiado se referem à maior dimensão da laje. No caso 5B, é o inverso. Esse único bordo engastado se refere à menor dimensão da laje e o único bordo apoiado se refere à menor dimensão da laje. O nosso caso, laje L5, lá pelo projeto, se você se lembra, ele tem esses 2 bordos em paralelo que são engastados ao longo de 8,9 metros, ao longo do maior comprimento. E ao longo do menor comprimento, de 6,25 metros, ele tem esse bordo engastado e o bordo apoiado. Então, no nosso caso, ele se enquadra no caso 5B. Não é onde mais próximo, é onde exatamente se enquadra. Aqui é exato, porque a condição de bordo ou é ou não é. Então, a 5B é o caso da tabela de Ciserne que eu vou extrair dados para atender a laje L5. Entrando aqui agora com o valor de lambda, de novo, Ly sobre Lx na tabela de Ciserne, é essa tabela 5B, que eu botei aqui bonitinha no PowerPoint para a gente, dividindo o Ly sobre Lx, encontra o índice de flambagem. Note como é que o índice de flambagem foi usado tantas vezes até agora, né? Na tabela de Ciserne ele chama de epsilon, ele não chama de lambda, chama de epsilon, um valor. Esse aqui eu extraí do livro do Adesso Moreira da Rocha, que é um livro bem antigo, fenomenal, correção obrigatória na estante de qualquer engenheiro, qualquer engenheira. Adesso Moreira da Rocha. Muito boa a coleção dele, traz vários casos. Então aqui eu encontrei 1,424. Aqui na tabela não tem 1,424, tem 1,4 e 1,45. Qual valor usar? Note que aqui ele traz que valores? MX, MY, NX e NY. Esses valores vão para o denominador. No cálculo, no cômputo do esforço solicitante, vão para o denominador. Ou seja, isso quer me dizer o quê? Que quanto menor o valor no denominador, maior será o esforço solicitante, maior será o esforço do meu momento fletor. Então, quanto maior o valor, no caso do denominador, menor o esforço do meu momento fletor. E quanto menor o esforço no denominador, maior o momento fletor, no caso, no meu numerador. Então, nesse caso, eu procuro ficar próximo. Eu posso interpolar, se você quiser, você pode interpolar aqui tudinho. Na vida prática, eu não faço isso. Eu procuro o caminho, no caso, que apresente o menor valor de denominador, no caso, para o MX, que é o momento que atua na direção do comprimento menor, Lx, ou seja, o maior momento fletor vai ser dado em função de MX. O momento fletor na outra direção vai ser dado em função de MY. Mesma coisa. Para o momento fletor negativo, na menor direção, no menor comprimento, Lx, vai me dar o maior momento fletor negativo em função de Nx. E o menor momento fletor negativo, ao longo do comprimento, em função de Ny. Então, M se refere ao momento fletor positivo. N se refere ao momento fletor negativo. Ele também traz aqui esforços cortantes. Eu não trouxe aqui porque eu não verifico esforço cortante em laje, a menos que tenha uma carga exacerbada, uma carga significativa, concentrada, algo do tipo. De modo geral, eu verifico em lajes momentos fletores e deformação vertical. Então aqui eu vou entrar com 1,45 porque ele me traz valores de denominadores para MX, que é o maior, e NX, que é o maior. Note que são iguais para NX, mas para MX aqui é menor. Então, sendo menor o denominador, maior será o momento fletor, como vou mostrar pela equação para você. Então aqui MX, NY, MX, MY e NX e NY. Eu só entrei na tabela e extraí os valores. Deixa ele guardadinho aqui e vamos verificar agora para a laje L6. Na laje L6, tabela de Ciserne, não é a mesma tabela. Aqui, como eu fiz um recorte, ele traz o caso, no caso 1, são lajes apoiadas em 4 bordos. Bordos comuns, não são bordos, no caso, bordos apoiados, não são bordos engastados. No caso 3, ele traz aqui o caso idêntico à laje L6. É um bordo engastado e outro apoiado, o outro engastado e o outro apoiado. Ou seja, é o caso que se identifica com a laje L6. Eu não falei nos slides anteriores, aqui ele já traz uma prévia da equação, traz a equaçãozinha, vou mostrar a equação direitinho, mas aqui ele traz o cálculo do índice de flambagem, das reações,
de cada laje, também mostra a reação pela tabela, e mostra o cálculo do MX e do MY em função do valor de MX, MY, NX e NY. Então, o caso 3, ele se adequa ao caso da laje L6. Entrando na tabela agora da laje para a laje L6, é o caso 3, é uma outra tabela, são outros valores. Então, 1,424, mais uma vez ficou esse mesmo índice de flambagem, são as mesmas dimensões da laje L5, mas a tabela é diferente. Então, eu extraio os valores agora nessa tabela do caso 3, que me traz valores diferentes. Então, aqui você pode interpolar ou usar o valor à esquerda ou à direita mais conservador. Você decide. Extrair os valores, vou deixar ele guardadinho aqui para serem utilizados daqui a pouco. Cálculo dos momentos fletores, no caso positivos e negativos, para ambas as lajes L5 e L6. Cálculo dos momentos fletores positivos da laje L5. Calcular para a laje L5 o positivo, depois o positivo da L6, depois o negativo da L5, depois o negativo da L6. Aqui é conta rápida, não tem o que fazer. Essa é a equação que eu quero apresentar. Você já conhece lá da casa de concreto armado 1, eu trouxe a equação lá atrás. O MX, o momento fletor positivo em torno do eixo X, ao longo do eixo X, vai ser o Q, que é a carga total da laje, que a gente encontrou na aula 1, que equivale a 500 kg metro quadrado, vezes o LX ao quadrado, que é o vão menor ao quadrado, sobre MX da tabela do Ciserne. Aqui eu botei o valor do MX já direitinho na tabela do Ciserne, para o caso da laje L5. Aqui é a questão de organizar e fazer conta. A conta é a mesma. Só tem que ter atenção nos valores que você extrai, traz aqui direitinho, confere de novo. É a mesma fórmula para MX e para MY. Note que eu falei lá atrás, os maiores esforços caminham ao longo dos menores comprimentos. E os maiores esforços, no caso, ao longo do MY, você vai ter o menor momento fletor ao longo do MY. Então, ao longo do comprimento de 8,9, você tem menor momento fletor. E ao longo do comprimento de 6,25, você tem o maior momento fletor. Aqui não se altera, você usa pela equação de Ciserne, tabela de Ciserne, você usa o mesmo valor de LX. Não, muito cuidado para não usar LY aqui, muito cuidado. Sempre vai usar a menor dimensão no cômputo de QL ao quadrado. QL ao quadrado não muda. O que muda é MX e MY. Muito simples. Para a laje L6, eu vou só repetir aqui, são valores diferentes. São os mesmos dados, só muda o valor de MX e MY. Para você anotar direitinho, conferir, dá um pause aqui na tela, você anota direitinho, confere. Se tiver algum erro, me fala. Mas procurei ter atenção, porque eu trabalho com slides, é um pouco mais chato de trazer os valores e etc. Se tiver algum errinho, me deixa saber. Basicamente, eu estou trazendo os valores de MX e MY, que se referem a muitos fatores positivos para a laje L5 e agora para a laje L6. E agora, muitos fatores negativos para a laje L5 e L6. Para a laje L5, vamos entrar com o valor de NX, N de navio agora. Antes era M de Maria para muitos fatores positivos. Agora é o N de navio para muitos fatores negativos. Muito fator negativo, você pode chamar de M com um sinalzinho negativo em cima, no expoente, ou você pode chamar de X, X maiúsculo. Antigamente, nos livros antigos, eu encontrava muito X maiúsculo, identificando muito fator negativo. Aqui é a mesma coisa, você põe no denominador o valor de NX. Lembrando que o valor de MX anterior, ele me dava o maior momento fletor positivo. E o valor de NX, agora, vai me dar o maior momento fletor negativo. Então, o MX me dá o maior momento fletor para o positivo e o N para o negativo. Enquanto que o MY e o NY, eles vão me dar valores na outra direção, que são valores um pouco menores ou muito menores, que se referem a outra direção. Então, MX e NX são valores que caminham ao longo do menor comprimento. E o MY e o NY são valores que caminham ao longo do maior comprimento. Então aqui você pode armar a laje nas duas direções, em função do maior momento fletor positivo e do maior negativo, ou calcular para cada direção em função de cada momento fletor. Você também decide isso. Eu vou falar sobre isso mais daqui a pouco. Para o negativo, ele não acaba aqui. O fletor positivo acabou. Você já pode dimensionar a laje por ali. O negativo, ele precisa de mais um passo ainda, além desse aqui. A gente calculou negativo, mas precisa fazer mais um passo ainda antes de concluir.
Para a laje L6, o negativo, continuando, é a mesma coisa. Você substitui os valores de NX e NY, não mudou nada. Só substitui os valores e encontrei os valores de XX e XY. Resumo dos esforços solicitantes. Como eu vou dimensionar nessa aula de hoje? São muitos esforços. Eu vou dimensionar apenas uma vez. Com base em quê? Com base nesse maior valor aqui de momento fletor positivo. Então eu vou dimensionar nossa laje para o maior momento fletor positivo, mas eu vou deixar os resultados para o nosso fletor negativo. O que eu faço? Eu calculo o momento fletor, a armação em função do maior momento fletor positivo e aplico nas duas direções para a laje L6. Depois eu dimensiono no meu dia a dia real. Eu calculo em função do maior momento fletor positivo para a laje L5 e aplico essa armação ao longo das direções X e Y. A mesma armação, mesma bitola, mesmo espaçamento nas direções X e Y. Se você quiser, você pode calcular para a direção X esse fletor positivo, para a direção Y esse fletor negativo, esse outro fletor positivo menor, e a L6 mesma coisa. Você tem dois momentos fletores positivos diferentes. Na direção X calcula a armação em função desse fletor positivo máximo, e na direção Y você calcula em função desse momento fletor positivo menor, mínimo, inferior. Então você faz assim para cada caso e cada direção, ou faz como eu faço. Para cada laje, eu pego o maior momento fletor positivo e a armação eu uso nas duas direções. Por quê? Para não ter risco de trocar na obra. Essa é a minha atenção aqui. Então, quando eu calculo o fletor positivo máximo da laje L5 e aplico nas duas direções, eu evito esse risco de na obra inverter a direção e armar errado. Isso já aconteceu. Isso não costuma acontecer, isso pode acontecer, vou botar assim, e já aconteceu em algumas obras. E para o fletor negativo, eu vou calcular a armação da laje para o fletor negativo máximo que eu vou encontrar aqui e vou deixar o resultado prontinho no final da aula aqui. No final dessa aula eu vou deixar ele prontinho para você fazer em casa. Mas o passo a passo vai ser o mesmo do fletor positivo. Então hoje eu vou calcular para esse fletor positivo máximo de 0,846, positivo máximo. O negativo você vai dimensionar em casa, se você desejar, da mesma forma. Só não esquece de inverter a armação. Aqui a armação fica na camada inferior da laje. E aqui a armação fica na camada superior da laje. Cálculo do momento fletor, no caso negativo, entre L5 e L6. Por que a gente não terminou ainda o negativo? Porque o negativo ele não é para cada laje. Ele é o negativo na interface entre duas lajes. Então você não calcula só o negativo de uma laje. Você calcula o negativo que vai se adequar, no caso, vai atender a interface entre duas lajes. O positivo é para cada laje. O negativo, ele depende de duas lajes. É diferente. Então aqui você extrai o fletor negativo máximo da laje L5 e o negativo máximo da laje L6. O primeiro passo é esse. É muito assim de organização. A conta é bem simplesinha. Calcule o X médio, que é o máximo entre L5 e L6, dividir por 2, uma aritmética bem simples. E também calcule 80% do maior negativo entre a L5 e a L6. No caso, o maior entre as duas é 1,993. Então você extrai 80% desse maior dos maiores e encontra um 594. Esses são os dois valores finais. Qual deles utilizar? O maior de todos. O maior de todos agora, no caso, é 1,869. Então esse é o valor negativo que você usa para calcular, dimensionar a armação negativa entre as lajes L5 e L6. Para esse valor negativo, eu calculei tudo direitinho e vou deixar no final dessa aula os resultados finais. Aí você faz em casa, no seu conforto, do mesmo modo que eu vou dimensionar aqui passo a passo agora, daqui a pouquinho, o positivo. Cálculo do comprimento da barra negativa. Complementando aqui o negativo, que ele é diferentezinho do positivo, quando eu vou calcular o negativo, eu vou deixar ele prontinho no final os resultados. Aqui eu vou mostrar também o comprimento. O comprimento, como é que você encontra esse comprimento aqui intermediário? Ele é no bom senso? Não. Tem formulazinha para isso. Você põe aqui 2 vezes 20% vezes o L maior dos menores. Isso aqui confunde a cabeça a primeira vez, assim como me confundiu quando eu era aluno
quando eu me deparei pela primeira vez com essas regrinhas. Você tem a menor dimensão da laje L5 e a menor dimensão da laje L6. Por ocasião, nesse caso, os dois menores são idênticos, 6,25 metros e 6,25 metros. Você pega o maior dos menores, nesse caso 6,25 mesmo, então esse seria o maior dos menores. Caso a laje L6 o menor fosse 6 metros e na laje L5 fosse 5 metros, por exemplo, o maior dos menores seria o quê? 5 ou 6? Seria o 6. Então é o maior dos menores. Então você soma isso tudo, no final o quê? A largura da viga. Essa viga aqui, por ser uma planta de armação negativa, você não mostra a dimensão de forma na planta de armação. Você mostra só as armaduras. Mas na planta de forma, tinha lá, eu vou mostrar daqui a pouco, tem lá a dimensão dessa viga intermediária, que tem 20 centímetros de largura. Então some a viga, a largura da viga intermediária, mais 2 vezes 20%, que é 0,20, vezes o maior dos menores. Comprimentos das duas lajes. Aí você encontra um final total de 270 centímetros. Então esse aqui é o comprimento, esse comprimento aqui reto. Ele não está levando em conta as dobras, muito cuidado. Eu costumo calcular o negativo como reto. Essa praxe aqui é bacana, ela é recomendada. Assim, você fazer a dobrinha no negativo. Em alguns projetos eu fiz essa dobra, em outros não. Na maioria dos casos, tracinho de casa, de modo geral em casa, projetos de casas, eu faço a barra reta. Quando é um prédio assim um pouco mais elaborado, etc., eu faço o negativo com a barrinha dobrada. Ela garante uma maior ancoragem. Então aqui 270, ele seria esse 310, ele usou 310, está acima de 270. Então o comprimento do colega encontrado no projeto, ele satisfaz, porque ele considerou 310. Eu encontrei que o mínimo aqui tem que ter 270. Ele usou 310. O que faltou nesse projeto foi só indicar o comprimento total da armação negativa. Eu botei aqui 326. O que seria isso? É o 310 reto mais 8 da dobrinha, não sei se dá para ver aqui, e o 8 da dobrinha do outro lado. Chegando a 326. Então, ao valor final encontrado, né, some os dois comprimentos de dobras. Essa dobrazinha, o gancho, né? Aqui seria uma dobra, um gancho em forma de dobra. Some ele ao comprimento que você encontrou. Esse comprimento que você encontrou é o mínimo. Você pode encontrar 270. Eu posso usar 400? Pode. Pode usar 350? 320? Pode. Qualquer valor acima dele. Lembre que esse valor aqui se refere à parte reta. Aí você vai somar as dobrinhas, as ancoragens, e sempre coloca assim um tracinho e o comprimento total. Você sempre indica os comprimentos unitários dos segmentos de barra, mas no final você é obrigatório colocar uma barrinha e o comprimento total da barra negativa. Isso aqui é obrigatório. Aqui no projeto você vê que não tem a barrinha e o comprimento total. Isso aqui não é de praxe ou opcional. Isso aqui faz parte da boa regra do concreto armado. Aqui a armadura negativa, mais ampla, mostrando 3 bordos, 3 armaduras, né, negativas. E aqui eu fiz uma ampliação dessa armadura aqui, mais uma vez, mostrando como é que ela foi montada. Então aqui é uma planta de armação negativa, estrela do projeto. Isso aqui são sujeirinhas, né, a gente chama de raster, imagem raster, são aquelas imagens formadas por muitos pixels. Então isso aqui é uma sujeira que não dá para tirar, não dá para limpar. Você até atenua um pouco às vezes, dependendo do software que você usa, mas você importa para o AutoCAD, ela fica assim com essa sujeirinha. Então raster, essa imagem raster, esses scanners antigos com muitos pixels formam essas imagens, essas sujeirinhas que fica um pouco borrado, borra até a linha da cota, fica um pouquinho borrado. São as imagens raster em fruto do scanner. Dimensionamento das armações para o aumento do fator positivo máximo da L6. Como eu falei, agora sim eu dou início ao dimensionamento propriamente dito final da laje L6 para o fletor positivo máximo dela. E no final eu vou dar o resultado para o negativo para você fazer em casa no mesmo passo a passo que eu vou fazer aqui agora. Isso aqui eu já fiz lá atrás, na casa de concreto armado, né, esse passo a passo. Eu trago de novo passo a passo para você. Eu nunca vou trazer nada jogado, sempre vai ser passo a passo. Posso suprimir um valor ou outro, que eu já dei antes, mas eu vou trazer sempre todo passo a passo. O fletor positivo foi 0,846,
Você pondera esse valor de 1,4 e encontra o valor de 1,184 toneladas-força vezes metro. Ponderou o momento fletor positivo? Vamos agora para a equação do KPMD. Essa equação é minha paixão. Essa equação é fruto do meu bom trabalho ao longo dessas mais de 2 décadas, sempre entregando, porque eu entreguei as lajes, sapatas e vigas sempre com propriedade, com segurança, sem fissura, sem trinca. Foi usando essa equação, KPMD. Ele me diz muita coisa. Eu vou trazer muito mais, vou falar mais sobre eles ao longo de outras aulas que eu vou trazendo aqui a respeito de concreto armado. Então, aqui a legendinha, eu já trouxe em outras aulas, só reforçando. A largura da laje tomada é para a faixa de 1 metro. Assim, o BW igual a 1 metro. A gente toma igual a 1 metro, mas a laje tem 6,25 por 8,9. Mas a gente toma igual a 1 metro para encontrar o cálculo da armação por metro. Depois só transformar e encontrar a armação total. É só para simplificar mesmo o cálculo. O valor de D, lembrando que o valor de D vem ao quadrado. Essa equação ela é o coração de muita coisa. Por exemplo, nessa obra me forçaram muito a usar um FCK um pouquinho maior, 21, 22. Fizeram o ensaio da 22. Tá, 22 megapascal o FCK. Esse FCD, não vou mostrar aquele de novo não. Foi aquele valor de FCK de 18 megapascal, né, dividido por 1,4. Então eu dividi 1.800 por 1,4, encontrei o valor do FCD. Só encontrar aqui o valor final. Eu não vou mais tratar daquele assunto aqui de novo. Já mostrei. Mas os 18 megapascal me forçaram a colocar com 22, 21. Isso ajuda muito? Ajuda um pouco. Está no denominador, ajuda um pouquinho a reduzir o valor do KPMD, mas o valor de D é primordial. Quando você aumenta a altura da laje de 10 para 15, de 15 para 20, aqui vai ao quadrado. O valor de D, a altura de cálculo, vai ao quadrado. A largura, ela ajuda. A largura é unitária, não 1 metro. A largura da laje, ela a gente não leva em conta, a largura, ela é neutra, é 1 metro. Mas se tem altura, é FCK para modificar. Ou reduzir os esforços, o momento fletor. Aqui eu reduzi todas as cargas que eu pude. O FCK, eu não abri mão, faço a carbonatação. Até eu pensei em usar um FCK de 15 megapascal para efeito de cálculo, mas aqui na aula eu estou usando com 18. Na época eu também usei como 15, primeiro laudo, depois eu considerei até 18 para o laudo final. Essas dúvidas aparecem na nossa cabeça, é comum. A gente não sabe de tudo. E as decisões têm que ser tomadas. Mas o valor de D não tem como mudar. É um laudo técnico. Então, o que mais vale no projeto novo, caso o KPMD não esteja passando, aumente o valor da altura da laje. Ele é muito mais significativo do que aumentar o FCK. O FCK vai ser aquele FCK padrão, 30 megapascal. Aumentar para 32, 33 ajuda. Mas não tanto quanto aumentar a altura de cálculo. Então, essa é uma observação muito bacana e importante que eu faço aqui de novo. Eu nunca posso deixar de frisar isso, principalmente para você que está começando. Então, aqui, cálculo do KPMD, você tem aqui a altura total, a altura de D. O D, lembrando que é a altura que dista, né, da face externa do concreto até o centro de gravidade das armações. Aqui, no caso, eu tenho uma barra de aço para laje a cada tantos centímetros. Se tivesse uma barra em cima da outra aqui, 2 camadas de aço, seria até o centro de gravidade, seria até entre as duas. É muito comum em viga, né, você tem 2 camadas de barras de aço, ou 3 camadas. O D, ele não vai ser até a última camada, não. Ele vai até o centro de gravidade das camadas de aço. Muito cuidado. Para a laje é uma camada só, então vale dizer que é do centro da barra de aço até o topo. Mas o correto é falar do centro de gravidade da armação até o topo. Esse é o valor de D. Eu considero o comprimento de 1,5 lá na aula anterior e meu D ficou como 8,5. Calculando o KPMD, eu considerei aqui 0,085 metros ao quadrado. Então o valor de D, note como é que ele aumenta, ele reduz o valor do KPMD. Né? Você aumenta o valor de D, ele está ao quadrado. Ele ajuda a reduzir o KPMD. O FCD já botei aqui direto, que é 1.800 toneladas por metro quadrado, referente a 18 megapascal, dividido por 1,4. E encontrei um KPMD de 0,128. Lembrando que esse MD é um fletor ponderado. Eu ponderei aquele 0,8 alguma coisinha por 1,4, encontrei 1,184. Então, esse valor eu sempre utilizo com 3 casas decimais. Para o CA50, ele é 0,32. Está abaixo? Tá. Deu até muito elevado. Para lajes, para você ter uma ideia,
em laje de projetos que eu faço no dia a dia, eu encontro 0,00 alguma coisa, ou 0,0 alguma coisa. Aqui chegou até a primeira casa decimal, algum valor inteiro. Então, essa laje assim ele me mostra que para uma laje, esse valor assim está muito alto. Esse valor está beirando o subdimensionamento. Essa laje está quase pedindo por reforço. É isso que ele me informa. Quando você começa a analisar os números na engenharia, é uma coisa muito gostosa, porque você começa a extrair dados de uma leitura, de um número. Não é só um número se passa ou não passa. Mas o que ele quer dizer com isso? Tem algum perigo? E outra coisa, aqui eu considerei o CA50. Nesse primeiro laudo, eu tinha considerado o CA50B, que ele me dá um valor de 0,26, se não falha a memória, para o KPMD. 0,26 para o KPMD, CA50B. Então seria um limite menor. Se esse valor ele ficar abaixo do KPMD, do CA50, do aço que você está utilizando, isso quer dizer que o concreto ele não rompe. Se ele vier romper, ele não rompe por ruptura frágil. Isso quer dizer o quê? Eu estou calculando aqui a armação positiva. É para a camada inferior. Se esse KPMD der acima do limite do CA50, por exemplo, der 0,34, 0,33, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que calcular uma outra armadura aqui, mesmo calculando para armadura positiva. Dentro desse cálculo, não estou falando de armadura negativa não, para o cálculo da armadura positiva, eu vou ter que calcular uma armadura extra para ajudar o concreto a combater aqui a compressão aqui em cima. Ele não está combatendo a compressão sozinho. E quando o KPMD dá abaixo do 0,32, eu não preciso de armação aqui em cima. Aqui em cima o concreto ele está tranquilo, combatendo o esforço de compressão sozinho. Ele dá conta. A armação que vai ter lá em cima é a armação negativa, é outro cálculo. Aqui no dimensionamento do positivo. Se o KPMD dá acima, eu tenho que usar armadura dupla. E idem para o negativo. Se eu estou calculando a armadura lá em cima para o negativo, o KPMD dá acima do limite, eu vou ter que usar armadura dupla. Então isso aí pesa no bolso, além de ficar uma coisa mais crítica, porque o concreto sai do domínio 3, né, e vai para o domínio 4, ou domínio 4, que é um domínio perigoso, não recomendo. Então sempre trabalho ali no domínio 3, entre o 3 e o 4. Domínio 4 é muito perigoso no concreto. Então eu sempre procuro trabalhar dentro do KPMD 0,32. Já verifiquei em obras um projeto em que é um outro caso, eu vou trazer aqui numa aula, o KPMD deu acima. E eu falei, esse projeto não passa, mas eu nunca fui nessa obra. E me falaram, poxa, você nunca foi na obra, como é que você sabe? O KPMD está dando muito além. Estava dando 0,34, 36. E eu fui lá, não deu outra. As vigas estavam fletindo, eu nunca vi isso. Viga fletindo. Então foi por causa do quê? Do meu KPMD e mais do que isso, minha segurança. Isso foi também em 2005, 2006 eu tinha 27 anos, 28 anos, engenheiro novo. Eu tinha essa confiança. Eu nunca entrei num prédio e foi um caso que eu falei que as vigas, se elas não estão, vão começar a fletir. E quando eu fui lá, o dono da empresa, o meu gerente, ficaram assim maravilhados comigo, com minha segurança e minha acurácia, né, no cálculo. E eu provei, né, que a engenharia ela tem muito mais para apresentar do que apenas as continhas. Tem muita coisa por trás dos números. Quando você aprende isso, você vira um engenheiro de mão cheia. Eu era muito novo. Não era nem um engenheiro bambambam experiente. Era um aluno novo, um engenheiro novo, recém-formado, como muitos de vocês que estão me assistindo. Então tenha confiança no que você faz. A minha confiança mora aqui. Para concreto armado, eu não abro mão do KPMD. Capa X, capa Z e armação é conta simples. Eu vou entrar aqui na equação do segundo grau, o valor de 0,128. Esses valores aqui não mudam. É uma simples conta de segundo grau. Sempre que eu tenho uma equação, uma incógnita, eu chamo a equação pelo algarismo romano, número 1, número 2, sempre pelos números romanos. Calculo o valor de delta, como a gente aprende lá no segundo grau. Bem simples, equação do segundo grau. Encontrou o delta, substitui o valor de delta aqui, encontra o valor de capa X, linha, e capa X de duas linhas. Estou sendo um pouquinho mais rápido, porque eu já falei sobre isso na casa de concreto armado 1, por respeito a você que me ouve. Então assim, capa X linha, capa X de duas linhas, dois valores. Qual utilizar? Utilize o valor que dá abaixo de 1. Por quê? Eu vou mostrar por quê daqui a pouquinho. Use o valor de capa X de duas linhas igual a 0,2053 nesse caso. Esse outro está acima de 1, tá? Você abandona. Não utiliza ele. Aqui mostrando o porquê do capa X.
está acima de 1 ou abaixo de 1. Quando o capa X dá um valor acima de 1, como esse aqui, 2,29, por exemplo, isso quer dizer o quê? O capa X você multiplica pela altura total da laje e verifica se a linha neutra, ele vai mostrar onde é que está a linha neutra, o capa X. É bem legal. Quando você multiplica o capa X pela altura da laje, você encontra em que posição está a linha neutra. Aqui para o capa X linha, que dá um valor acima de 1, me deu a linha neutra fora da laje. A laje tem 10 centímetros. Ele mostrou que a linha neutra está a 22 centímetros, quase 23 de distância. Ou seja, esse número eu não posso utilizar. Está fora do limite da laje. Enquanto que para o capa X de 2 linhas, deu abaixo de 1. Então eu posso utilizar? Pode, com toda a propriedade. Deu 2,05 centímetros. Está dentro de 10 centímetros. Então, faz a continha aqui, se você sentir dúvidas. Se não, para no slide anterior e segue em frente. Segue o barco, toca o barco. Porque eu costumo seguir adiante. Eu não preciso fazer essa conta aqui. Eu estou fazendo essa conta para mostrar o que está por trás do capa X. O que ele tem a nos dizer? É a posição da linha neutra. E o capa Z é continha básica, 1 menos 0,4 vezes capa X, encontrando o valor aqui de capa Z de 0,917. Aqui eu poderia arredondar para 918. Aqui eu tenho um critériozinho assim de deixar não arredondado para cima. Que quanto menor esse valor, é uma besteirinha de nada, mas ele ajuda a aumentar um pouquinho a armação. É quase nada. Pode arredondar, botar 0,918, não tem problema. Eu costumo não arredondar esse valor aqui de capa Z. É um critério meu de aluno, coisa velha da cabeça assim, mas usa como você quiser. Pode arredondar para 0,98, que não afeta tanto assim não. Cálculo da armação, a fórmulazinha bem parecida com a fórmula do KPMD. Só que o D ele não está ao quadrado, e em vez de ter o BW, vai ter o capa Z no lugar do BW. Em vez de ter o FCD, vai ter o FYD. O YD, já falei algumas vezes aqui nessas aulas, é o 5.000, né, do aço é a 50, dividido por 1,15, encontrei. Esse número sempre está na minha cabeça, esse número pronto, de tanto calcular. 4,35 toneladas por centímetro quadrado, ele sempre está na minha cabeça. Então essa conta aqui do infletor lá, até aqui, eu já fiz esse cálculo na obra muitas vezes, com a calculadora sem ser científica. Calculadora científica, sem ser dessas de memorizar. Calculadora simples, de calcular sem memorizar nada. Essas contas eu fazia direto. Quando eu precisava na obra, a emergência, alguma coisa, eu fazia esse momento fletor próximo e calculava a armação rápido, uma calculadora simples, de lojas americanas, a calculadora bem simples. Aquela velha e boa calculadora de R$50, né, do passado. Aquela que eu gosto de usar até hoje. Então, muitas das vezes, até hoje faço essa conta rápido, de tanto usar essa equação no dia a dia nos escritórios, eu acabei memorizando e ficou na minha cabeça. Então aqui o valor de armação final por metro. Como a gente está calculando a laje, o BW lá atrás, o BW igual a 1 metro, então toda a armação que a gente vai calcular aqui, centímetros quadrados, ela vai ser por metro, não esqueça disso. Então calculou a armação final de 3,49 centímetros quadrados por metro. Aqui a planta de armação positiva, eu não trouxe ela ainda. Acho que eu não trouxe ela ainda. Na aula anterior eu trouxe um zoom, eu acho. Aqui é a armação positiva dessa laje que eu encontrei também quando estava fazendo esse laudo. Aqui são as lajes L5 e L6, estão nessa areazinha aqui. E aqui eu vou trazer elas ampliadas, conforme o projeto original. Então aqui a laje L5, a laje L6. Não mostra nada de forma, nada de altura, largura de viga. Só armações mesmos aqui. E você tem aqui a armação positiva, 5,16... a cada 15 e 6 a cada 15. Aqui 3/8 a cada 15 e aqui de 6 a cada 10. Esse N12, N10, aqui botou N.12, eu uso N12, é o número da barra. E esse N eu coloco lá atrás. Me esqueci de falar isso. Coloco o valor de N lá atrás. N lá atrás, tracinho. Isso eu apresentei na aula de concreto armado. Como apresentar a armação direitinho. Então aqui são praxes, né, da época, talvez, mas o número da barra de aço eu sempre trago lá atrás. Se eu me esqueci de falar em algum momento, fica registrado. A cada 15, põe uma barrinha. Não põe C ponto, não. Põe uma barrinha. C barra a cada 15, né? Aqui são as armações positivas máximas. Para a laje L5, para a laje L6. A menor dimensão está aqui, 6,25, 6,25.
Então, ao longo da menor dimensão, você tem os maiores diâmetros de armação positiva. Ele usou 5, 16, 8 milímetros para a laje L5 e 10 milímetros, 9,5, né? 10 milímetros para a laje L6. Então, o maior esforço caminha na menor direção. Nunca esqueça disso. E aqui, a armação na outra direção. Você também calcula? Também calcula. Como eu falei, aqui é uma laje muito grande. Para lajes comuns, 4x5, 5x6 de casa, é difícil. Eu pego essa armação que eu calculei para o pior caso, que é ao longo da menor direção, e replico ela para a maior direção. Eu duplico essa armação. Eu uso mesmo 5,16 a cada 15 para essa direção também. Aqui o colega não fez errado, não. Ele calculou ao longo da maior direção, para um outro momento fletor positivo, ele calculou encontrou outra armação e outro espaçamento. Não está errado. Só mostrando que essa outra armação aqui, em se tratar de uma laje armada nas duas direções, ela não é armação de distribuição, não. É uma armação estrutural. Precisa ser calculada? Precisa. Então você calcula para o MY, se você quiser, essa daqui, ou faz como eu faço. Eu calculo para o MX e eu uso a mesma armação para o MX na direção X e na direção Y. Porque se trocar na obra, eu estou coberto. É assim que eu penso. Então, na outra direção também você deve calcular a armação. Botei isso aqui bem frisado para não pensar que a armação na outra direção pode ser desprezada e é uma armação de distribuição para combate a fissuras. Não. Aqui ele fez uma dobra ainda. Isso aqui é interessante porque aqui foi tudo positivo. Mas para laje, quando tem os bordos, eu costumo fazer uma armadura extra ali na armação, como ele fez aqui. Só que eu trago o negativo, como se for com 100 milímetros, eu trago uma armaçãozinha separada de 100 milímetros e faço um ganchinho. Ele botou tudo junto. É interessante essa solução. Eu costumo fazer separado. O positivo eu faço ele reto. O negativo, ele vai ter essa barrinha, já mostrei o negativo. E esse ferrinho aqui, a gente usa em bordas de lajes. Ele serve para evitar fissuras em bordos apoiados. Para bordo engaixado não tem problema. Mas para esses bordos finais aqui de divisa, coloca essa armação aqui dobrada a cada tantos centímetros, ou acompanhando a armação positiva, só que lá em cima. Por exemplo, uma barra de 1 metro com uma dobrinha. É suficiente para combater uma possível fissurazinha que pode acontecer aqui no bordo apoiado da laje. E a especificação da armação positiva. A escrita é essa é a armação que ele traz, né, no projeto. Eu só botei aqui, em vez de botar 3/8, eu botei 10 milímetros, traduzi em milímetros. Essa é a armação que ele trouxe no projeto. Ele chamou de N10, que é o número da barra N10, 58 é o número de barras, 10 milímetros é o diâmetro. Lembrando, sempre indique em milímetros. Não indique como ele indicou, 3/8 de polegadas, não se faz isso em concreto armado. Comprimento 725 centímetros e espaçamento a cada 15 centímetros. Aqui eu botei espaçamento a cada 15 C ponto, eu botei C barra. Eu não botei C ponto, eu botei C barra. Ele chamou de C ponto no projeto. Aqui eu botei C barra para indicar espaçamento. Então essa é a nomenclatura que eu uso para especificar nomenclatura, né, de armação em concreto armado. É a mesma, só muda o valor de N, quantidades, os valores vão mudando, mas a forma, a apresentação é a mesma para todas as barras. E no cálculo da armação, considerando a bitola de 10 milímetros ou diâmetro de 10 milímetros, você vem aqui na tabelinha que eu estava prometi lá na aula 1, trouxe aqui para você, do José Carlos Sequin, do volume 1 do livro do José Carlos Sequin, que é um dos maiores calculistas do Brasil e do mundo, né, de concreto armado. Ele traz essa tabelinha com valores comerciais de diâmetros e áreas de cada barrinha de concreto armado, para uso em concreto armado, não é para metálica não, para concreto armado, barra de aço para concreto armado. Tem que decorar não, mas eu recomendo para você que, pelo menos os diâmetros comerciais, trate de saber, né, de 5 a 12,5, ter na cabeça esses valores. De 16 para cima a gente usa muito pouco, mas para uma obra mais pesada, mas para casa, condomínio, prédios pequenos, procure saber esses números menores aqui, de 5 a 12,5, mais usados em vigas, colunas e lajes, para casas e prédios.
E para 10 milímetros, a minha área, ele me dá essa área aqui comercial. Não é a área do jari, não é a área comercial. Então, aqui são valores comerciais utilizados na praça. Então, ao dividir esse valor da área unitária pela área total de aço, que a gente encontrou de 3,49 cm² por metro, pela fórmula lá que a gente utilizou, né, área de aço igual ao momento fletor, né, dividido pelo kz, vezes o valor de D, não é ao quadrado, e vezes o valor de FYD. A gente encontrou 3,49, encontra o espaçamento de 23 centímetros. Tá, e agora? Ele está acima ou está abaixo do limite? É como saber agora. O S ele tem que ser menor ou igual a 2 vezes D, D altura de cálculo, considerei 8,5 para esse projeto. Dá 17 centímetros o espaçamento máximo. E 20 centímetros é o espaçamento, é outro limite estabelecido por norma. Então, 2 vezes D e 20. Você usa o menor deles, no caso 17. Então, a barra ela não pode ficar espaçada mais do que 17 centímetros no caso. Então, 23 eu encontrei no cálculo. Mas, no projeto, eu tenho que usar um valor abaixo de 17. Eu não faço isso com operário nenhum. Eu nunca uso valores quebrados, 16, 17, 18. Eu sempre uso valores de múltiplos de 5, para facilitar a vida, coitado, do pobre operário na obra. Então, 15, é mais fácil fazer conta de 15, né, na obra do que com 17. Então, ao invés de 17, reduzi um pouquinho, botei 15. Se fosse um projeto novo, eu utilizaria um ferro de 10 a cada 15. Por ser um laudo, você tem que conferir o laudo com o menor valor que você encontrou aqui, 17. Aqui vai ser o seu parâmetro limite. Aqui não é questão de bom senso, aqui é matemática pura, é o cálculo de dimensionamento, acabou. Você não pode reduzir para 15 e querer que o projeto original da época use 15. Não, ele tem que atender 17. Se atender 17, está bem. O 15, se fosse um projeto novo, eu utilizaria 15. Botei essa ressalva aqui a mais, para você saber que eu sempre encontro o valor e sempre reduzo para um valor múltiplo de 5. A distribuição da armação positiva é dada do seguinte modo. Você tem aqui a armação, no caso. Aqui eu trouxe a largura da viga, né? Achei que eu não fosse trazer. Está aqui. Como é que você calcula, no caso, a armação positiva? Por exemplo, tem aqui 625 de eixo a eixo, de viga. Ambas as vigas aqui, de apoio, para essa laje L5, por exemplo, tem 20 centímetros de largura e 20 centímetros de largura. Então, você soma 20 sobre 2, me dá a largura do eixo dela, mais 20 sobre 2, a largura do eixo da outra laje. Então, 625, que ela vai de eixo a eixo, eu somei mais a outra metade, que é 20 sobre 2, mais 20 sobre 2, e reduzo de quanto? Reduzi aqui, tipo, 4 centímetros. Se fosse um projeto novo, a beira-mar, eu colocaria 4 centímetros de cobrimento. Aí eu encontraria aqui 637 centímetros, no caso, de comprimento total definitivo para essa laje. Lembrando que a armação positiva, ela sempre deve ultrapassar a linha neutra da viga. Sempre. Além disso, eu vou sempre até o final e reduzo do cobrimento. Se ficou muito acima ou um pouquinho acima, não fica tanto, porque a largura da viga não é tão grande assim. Mas, se você reduzir o cobrimento, sempre verifique se a armação está além da linha neutra da viga. Isso aqui é obrigatório. Então aqui 637 centímetros, esse valor que eu encontraria, se fosse um projeto novo, eu faria minha armação negativa assim. Mas nesse projeto antigo, a armação foi feita de outro modo. Ele trouxe, a armadura positiva feita de outro modo. Ele trouxe a armação positiva e estendeu muito além do eixo da laje, né? Colocou. Tá errado? Não tá errado. É apenas uma outra forma. Eu nunca vi essa forma de armar. Aqui sim eu já falei que esse 100 ele não faz parte da armadura positiva. Ele serve, esse 100 e essa dobrinha de 8, eles juntos, eles formam um ferrinho muito útil, que eu recomendo que você coloque em bordos apoiados, como esse aqui. Note que ele não botou a dobrinha nos outros bordos engastados. A gente coloca essa dobrinha em bordos apoiados, ela evita fissuras. E aqui ele estendeu. Não precisa estender tanto. Dá mais segurança? Dá. Tá errado? Não tá errado, não. Mas pelo menos passar da linha do eixo da viga, é obrigatório fazer isso. Resultados finais para o dimensionamento do momento fletor negativo entre as lajes L5 e L6. Então, calculei o fletor positivo direitinho, mostrei para você todo o passo a passo, para o momento fletor positivo máximo. E para o negativo, eu não vou trazer o passo a passo que eu trouxe aqui, é o mesmo passo a passo que eu mostrei até os slides anteriores ali. Eu parei ali o dimensionamento. Para o negativo, tente fazer em casa.
O nosso negativo máximo entre L5 e L6 deu esse valor aqui de 1,869 tonelada forças metros. Você pondera, eu ponderei e encontrei esse valor. KPMD, KX e KZ são esses valores aqui, KPMD, KX e KZ. Lembrando que essa ressalva, lembrando que eu encontrei aqui um valor de 0,282 para um projeto antigo. Esse projeto, ele data da década de 70. Então, volto a falar, você pode utilizar na sua conclusão que esse valor ele não passa, porque ele deu acima do valor de 0,262, que se refere ao aço CA50B, ou falar que ele passa, porque ele deu abaixo do valor de 0,32 do aço CA50A. Isso aqui é um critério seu como engenheiro ou engenheira. É um projeto antigo? É. Eu posso tomar um caminho ou outro? Pode. Ambos estão coerentes. Porque mesmo que ele falasse, que não me falou, na planta que eu mostrei na aula 1, ele fala o quê? Que ele escreveu o quê? Que ele usou o CA50. Ele não falou nem A nem B. E antes, se ele tivesse falado CA50A, quem me garante que na obra não foi trocado pela CA50B? Então, isso aqui é um critério que isso aqui ainda vive, o CA50A, CA50B ainda vive em questão de laudos, de projetos antigos. Então, você pode sim, com propriedade, você definir como engenheiro ou engenheira qual o valor limite que vai utilizar para balizar se a armação negativa ela passa ou não passa. No meu laudo, eu fiz com o CA50B. O pessoal começa a chiar, aquele negócio todo. Eu tenho 50% de chance para um ou para outro. Então, para a parte de reforço, a última laje, eu considerei como CA50B e apliquei os reforços. Para a laje inferior, eu mantive lá, a laje continua, tem deformação? Tem. Ela tinha uma altura 1 centímetro um pouco maior, 2 centímetros um pouquinho maior. Eu mantive como se fosse CA50A. Mas para a laje que eu iria reforçar, eu mantive como CA50B e apliquei os reforços. Então você decide qual KPMD utilizar. 0,26 como CA50B ou 0,32 como CA50A. E assim definir sua conclusão. Aqui, a laje ela mostra que ela passa e não passa para um ou para outro. No caso do número em si, esse número está muito elevado para uma laje. Esse número ele me diz, Jari, eu estou muito elevado, me corrija. Para esse valor de 0,1 ou 0,2 para KPMD, eu encontro mais para vigas. Para laje, eu costumo encontrar 0,0 alguma coisa, 0,00. Já falei isso lá na laje, na casa de concreto armado, da nossa aulinha. Para laje, você encontra números inteiros na terceira casa decimal. Para vigas, é comum encontrar 0,100 alguma coisa, 0,200 e alguma coisa. É comum para viga. Para laje, não. Para laje está muito alto esse valor. Então, não é só o número, se passa ou não passa. Veja, interprete os números. Um bom engenheiro, uma boa engenheira, ele se faz quando ele começa a interpretar os números. Os números dizem muita coisa. E o valor da armação negativa, final eu encontrei 8,97. Tente fazer em casa. Não veja esses números aqui. Pare no fator negativo máximo. Refaz o passo a passo. Se permita. A hora de errar é aqui. De melhorar é aqui. Se aprimorar é aqui. Não faça isso no mercado de trabalho, que não vão te dar esse tempo, não vão te dar essa chance. E a laje precisa, pelo meu cálculo, de uma barra de 12,5 a cada 13 centímetros. Ou seja, se fosse um projeto novo, eu utilizaria uma barra de 12,5 cada 10 centímetros. Então, reduz um pouquinho. O que eu encontro no cálculo, você não usa para mais, você usa para menos. Então, além de usar para menos, eu redondo para números de múltiplos de 5. Fica mais fácil para o operário entender na obra. Então, eu utilizaria a barra de 12,5 cada 10. Para comparar com o laudo, é diferente. Eu não estou começando um projeto novo, estou comparando, estou vendo se está certo ou está errado. Eu vou usar o 13. Eu não posso usar o 10, não é justo. O colega pode ter usado a cada 12, a cada 13, vai saber. Na armação negativa, foi datado no projeto uma armação de meia polegada a cada 10 centímetros. E esta satisfaz. Então, como satisfaz, o projeto está certinho, está no talo, está no limite, mas satisfaz. E agora, muitos números, muitos resultados, praticamente fechamos o dimensionamento. O que você vai preparar no seu laudo? Como é que você vai preparar o laudo? Redigir, concluir. E agora? A laje passa na armação.
mas não passa na espessura mínima. E detalhe, na armação negativa, ela também não passa se você considerar o CA50B. Lembre-se sempre disso. Para projetos de concreto armado antigos, você pode sim, com toda a propriedade, usar o CA50A ou 50B para comparação e conclusão final. O cliente está furioso à espera da sua resposta final. Você está lá em dúvida, eu uso A ou uso B. Se eu considerar como CA50B, o cliente vai ter que reforçar a armação negativa na camada positiva, na zona positiva do concreto. Olha que complicado. Ali não se trata de armar o negativo, botar mais negativo. Não. Ali o concreto está informando que ele precisa o quê? De armação para o negativo, ele também precisa de armação na camada inferior, na camada onde o concreto está combatendo a compressão. Olha que confusão. Então você precisa decidir isso. O cliente ele tem o dinheiro contado, não quer gastar, sempre a mesma história. Então todo o problema cai no nosso colo, do engenheiro, da engenheira. Sempre é assim. O problema cai sempre para a gente. E a gente sempre tem que analisar de forma imparcial. Gostar da engenharia, jogar na engenharia com alegria, fazer os cálculos, a análise da engenharia sempre com alegria, nunca entediado, rancoroso, não, sempre com alegria, porque são muitas coisas. A engenharia nos traz muitas coisas benéficas, aprendizagem, e nessas horas de laudo, a gente tem que definir o melhor caminho, não para a gente, para o cliente. Então, o cliente, com certeza, não quer gastar, te coloca pressão, eu não aceito, eu não vou aceitar reforço, e você tem que, não é bater o pé, você tem que definir, voltar no seu cálculo, refazer, ter humildade para refazer se for necessário, mesmo que esteja certo, refaz, pede orientação de outro colega, mas se a conclusão for aquela, não tenha medo, se tem que ser aquela conclusão, tem que ser aquela conclusão. Então, se ele não aceita, né, a ideia de aplicar reforço estrutural em toda edificação, mas às vezes, se algumas das vezes vai precisar, você tem que ter essa determinação, essa coragem. Com base em quê? Com base no seu cálculo, com base na sua confiança. Confie no que você aprendeu com seu professor, sua professora, nos livros que você já aplicou, que deu certo. Não de vícios construtivos, mas de boa prática na construção. Então a gente tem que ter humildade, sim. Seu cliente, deixa eu refazer aqui o cálculo de novo, vou rever mais uma vez. Não fala que está errado, fala que vai rever mais uma vez. Está certo, você viu que está certo, mas no sentido de ver uma outra chance, uma outra luz no fim do túnel, uma outra solução. E você fala, já revi de novo, não tem outra alternativa, tem que buscar esse reforço. Porque muitas das vezes você procura o reforço e ele não aceita, ele é capaz de falar, vai procurar outro profissional e não vai te pagar, e vai cancelar. É uma confusão. Então, tenha muito critério, muita paciência, muita tranquilidade, discernimento nessa hora de montar sua conclusão final. Para ver o que você vai falar para o cliente. Qual o caminho que você vai tomar. Isso só depende de você. Se está sozinho, sua prancheta, ou em casa, ou no escritório. São os caminhos que a gente tem que decidir, ou as oportunidades que surgem, que a gente tem que decidir como engenheiro ou engenheira e tomar uma decisão séria. Então tenha muito cuidado de falar colapso junto ao cliente ou à cliente. Só use em último caso, um reforço emergencial em último caso. Refaça o cálculo 2, 3 vezes, mas tenha muito cuidado com o que você vai escrever. E com qual decisão você vai ter, no caso, como definitiva para a conclusão. Mais uma vez, eu chego aos meus 2 livros lançados pela editora Oficina de Textos, caso se interessem em adquirir. Um se refere a estruturas metálicas, eu trago toda a minha carreira profissional de estruturas metálicas, aplicados a engenharia, vigas, pilares, para chapas finas, chapas grossas, chapa xadrez, perfis hélice, vários tipos de perfis, trago um dimensionamento variado, aplicado a vários tipos de perfis, trago um laudo técnico completo no final do livro, que vai lhe servir muito, sobremaneira, na sua carreira profissional, tudo passo a passo. Tudo da minha carreira está aqui registrado nesse livro em termos de metálicas. E à direita, um livro que está servindo muito para essa aula daqui hoje, que é de pavimentos industriais em concreto,
onde no capítulo de tecnologia do concreto, muito do que eu trouxe na aula 1, na aula 2, dessa aula de patologias, foi tomado nesse livro como referência. Então esse livro já é minha referência para os trabalhos que eu faço, pois tudo está compilado nele, desde a tecnologia do concreto, passando por tensões aplicadas no solo, projetos completos de pavimentos industriais, e no final, meu braço descritivo completo, para você que trabalha com licitações de projetos, contratações, tudo completo sobre pavimentos rígidos, para que você nunca mais tenha que passar aperto nesse assunto na sua carreira. E no livro de metálica também, ressaltando que na aula seguinte, onde eu vou trazer o reforço, propriamente dito, a solução de reforço que eu apliquei para essa laje, eu trouxe nesse livro de metálicas e eu vou trazer ele com mais fotos e mesmo número de detalhes que eu trouxe no livro, ou até um pouquinho mais de detalhes. E falar mais sobre os desafios que foram tomados na obra para poder montar esse reforço e como ele foi encaixado e dificuldades de modo geral encontradas na obra que eu registrei no livro também. E deixo minha gratidão mais uma vez por me acompanhar nessa aula. Não é fácil, gravei essas duas aulas juntas, a aula 1, a parte 1 e a parte 2 hoje de modo contínuo. São mais de 4 horas gravando aqui praticamente essas duas aulas, feitas especialmente para ti servir, te balizar, referenciar ao longo da sua carreira. Muita coisa aqui, se você observar, você anotar, vai te proteger ao longo de sua carreira, vai servir muito. Eu não tinha metade disso, eu não tinha 20% disso quando eu enfrentava esses problemas. Eu tinha que correr atrás. Então eu trouxe tudo mastigado para você. Me desculpe pela demora, a aula fica um pouco longa, mas o meu papel é trazer tudo que eu tenho para você. Não importa a aula, não importa o assunto. Comecei a aula, eu tenho que trazer. Eu não decoro nada. Eu tenho que trazer tudo para você que me assiste para lhe preparar. Pois a hora de você treinar, praticar, é agora. Não deixe para fazer isso no mercado de trabalho, pois no mercado de trabalho a gente nunca tem tempo e quase não nos permitem esse tempo de treino, de nos permitir de refazer um cálculo, uma transformação de unidades, de conceitos de modo geral que eu trago aqui, de aprender, quase não dá tempo. Então é uma correria sem fim. Então espero que você tenha gostado. Na próxima aula eu vou trazer o reforço estrutural aplicado nessa aula, bem bacana na parte 3, e na parte 4 final iremos tratar dos detalhes das ligações finais aplicadas ao reforço estrutural. Muito obrigado por me prestigiar e te aguardo na próxima aula.